Este debate é o 125º. Acho que devia bater palmas, porque há aqui muita gente. Aliás, eu costumo dizer na brincadeira, quem vem aqui vem ao teatro e o bilhete é gratuito. E, portanto, tudo isto custa muito dinheiro, é difícil de fazer. Juntar um deles, complicadíssimo. Os três, imaginem. Pedro Abrunhosa, chama-se Pedro Machado Abrunhosa, mais conhecido por Pedro Abrunhosa. O currículo dele é tão grande, mas eu vou aqui simplificar, ele pode não gostar, mas tem que ser. Tem o curso de compositor, é cantor e compositor. Tem o curso de composição no Conservatório de Música do Porto, o curso de pedagogia musical. Aos 16 anos já dava aulas na Escola de Música do Porto, desenvolveu os estudos de contrabaixo, funda a Escola de Jazz do Porto e a orquestra que dirige. Foi convidado por Caetano Veloso a realizar um espetáculo conjunto na Expo 98. Foi convidado pelo realizador Manuel de Oliveira para protagonista masculino do filme A Carta, rodado em Paris, Itália, Nova Iorque, Lisboa e Londres. Contracenou com Chiara Mastroianni. Com esse filme, laureado no Festival de Cinema de Cannes, com um grande prémio do júri, tem a oportunidade de fazer a famosa subida dos 24 degraus. Em 2016 é autor do novo cântico de apoio à Seleção Nacional, verdade? Sim. É uma adaptação de tudo o que o Eu Te Dou, do álbum Viagens. As suas canções são gravadas e interpretadas no Brasil por artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Lenine, Zélia Duncan, Elba Ramalho, Zé Cabaleiro, Sandra de Sá e um sem número de pessoas. É levado à cena no Brasil uma peça homónima baseada na história retratada na canção que se mantém em cena desde então. É um campeão de vendas, os seus discos atingem dupla platina, 72 mil discos. Tenho uma coisa que eu achei piada, tenho um prémio, tenho muitos prémios, mas tenho um prémio de telemóvel de ouro, pelo recorde de downloads das suas músicas. Tenho um novo disco, não sei se sabem, Amor em Tempo de Muros, feat. Lila Downs, e agora uma coisa, passa férias em Afif, onde tenho uma casa junto ao Pedro Homem de Melo, que por acaso eu tenho ao lado e às vezes vejo aí para a praia. Uma salva de palmas, por favor. O Serrão eu conheço desde os 28 anos, ele sempre foi assim. Eu vou depois contar aí um episódio que é verdadeiramente espetacular. Portanto, chama-se Manuel José de Valadares Souto Pinto Serrão, nascido em 59, licenciado em Direito, é o sócio 6.635, eu vou repetir, 6.635 do Porto, ex-membro do seu Conselho Cultural, responsável pela organização do único Salão Nacional de Tecidos e Acessórios Europeus e Confecção Portuguesa, muitíssimo, já comemorou 20 anos, membro da Comissão Executiva do Portugal Fashion ou não? Sim? Sim. Muito bem. Foi jornalista, eu para mim ao longo dos últimos anos, comentador em tudo que é sítio, JN, Expresso, SIC, Jogo, Lux, Independente, TSF, TV 24, Comércio de Porto. Agora ouçam isto com atenção. Teve uma equipa de futebol, Liverpool, que se chamava, vejam bem, Dragões 85, porque isto não vem nos compêndios, contratou um jogador chamado Joaquim Jorge. Em qualquer torneio, mandava-me sempre ligar para eu ir com ele. Contra tudo e contra todos, chegámos sempre com os melhores. A tática dele era como no Liverpool dos velhos tempos. Eu vou-vos explicar. 5, o único suplente, para não haver problemas. E jogávamos todos. Depois, teve uma cena, nós íamos a sítios que era bairros, nós estávamos lá todos. Quando começávamos a ser roubados, ele dizia, ninguém leva equipamento, não se equipem, vêm equipados. Pegávamos no equipamento e víamos embora e marimávamos para o jogo, a meio a ganhar. O Juca não é Juca, é o Júlio Magalhães, chama-se Júlio de Serpa Pinto Magalhães, é um dos rostos mais conhecidos do jornalismo português, é atualmente diretor-geral do Porto Canal. Foi diretor de informação da TVI, nasceu no Porto em 63, detestava ir para lá que deu cabo do carro, os pneus e muitos quilómetros. Mas com 4 meses de idade já estava a voar para Angola. Cresceu em Sá da Bandeira, atual Lubango, e retornou em 75. Durante muitos anos apresentou o Jornal Nacional da TVI, sabem, com o comentador Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje é Presidente da República. A experiência africana ficou-lhe tatuada como se
pode ler nos 2 best-sellers em que ficcionou as aventuras do regresso e Portugal do milhão dos portugueses que viviam nas ex-colónias, dos retornados, e dos soldados que de G3 em punho tentaram manter o Império Colonial. Uma coisa gira, foi campeão nacional de basquetebol, modalidade em que é detentor de um recorde difícil de bater, 128 pontos marcados num só jogo. Uma salva de palmas. Ok, então vai falar o Pedro sobre o Porto e o Norte, 10 minutos, mas se puder falar 7,5 cada um deles, agradeço. Obrigado pelo convite, por me acolherem. Vou ter que vender a casa da FIF depois disso. Mas tem confidência, eu tenho que mudar da Vila Praia Branca. Ninguém fala. Queria dizer, muito rapidamente, só como introito, que na área das artes, digamos, a cultura geralmente impõe-se um pouco em contraciclo, e esse é o seu papel. E, portanto, há sempre, obviamente, a cultura do sistema, e essa cultura do sistema é sempre encontrada nas mais variadas vertentes. Só para fazer um pequeno parênteses, quando a corte se move, no caso francês, de Paris para Versalhes, a aristocracia, a corte da altura, vai muito contrariada. Vai para Versalhes, muito contrariada, mas vai. E vai por uma única razão, é que se não vai para Versalhes, as mordomias que usufruía, as pequenas migalhas que, em alguns casos, caíam, ou as grandes influências que tinham sobre a corte, obviamente se iam perder. E, portanto, não resta alternativa àqueles que estão próximos da corte, se não andarem perto da corte. E centraliza-se tudo de uma maneira até cara para todos nós, porque todos sabemos que a aplicação de uma norma coletiva, no caso administrativo, é sempre mais onerosa do que a observação caso a caso daquilo que é necessário para as regiões. E, portanto, daqui surgiu o conceito de regionalização, que, como sabem, teve um triste fim político, porque a Corte não gosta de abdicar de poderes. E o primeiro poder que a Corte não gosta de abdicar é o poder económico. No caso português, um exemplo paradigmático disso é a imposição da Escola de Arquitetura do Porto. Quer dizer, há um São Tomora, há um Cisa Vieira, há um Fernando Távora, há uma grande Escola de Arquitetura do Porto, que perdoa a minha expressão, mas está-se completamente a marimbar se o poder está em Lisboa ou não. O que é certo é que a sua identidade, a sua assinatura, a sua capacidade única de produzir uma visão nova da arquitetura acabou por se impor. E impôs-se, não digo no país, impôs-se no mundo. O que é certo é que isso passa-se no caso da música. A música, como vocês sabem, em Portugal tem uma grande escola no Porto, e a grande escola do Porto acaba por disseminar para o resto do país, passa-se na literatura, e, portanto, enquanto músico que não quer estar dentro do sistema, atenção, que quando eu digo dentro do sistema não estou a dizer viver noutra dimensão, não, é não querer nenhuma dependência, nada a ver com o poder. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É para mim um prazer muito grande também estar aqui e partilhar este lugar com todos vocês, mas também, claro, com dois amigos grandes e antigos, os dois, e com quem todas as discussões que possa ter tido ou ter alguma vez nunca têm a ver com esta questão que está aqui em discussão. Portanto, tenho a certeza que aqui estamos todos absolutamente de acordo em relação ao que pensamos, cada um dizendo a sua maneira. Lisboa. Não há um único que mantenha aqui a sede, o poder de decisão no Porto. Até instituições públicas que têm ligadas às empresas e ao fomento empresarial têm a sede no Porto, porque isso lhes dá jeito, mas nem sequer um administrador tem no Porto hoje. Nem sequer um. Que é uma coisa notável. E, portanto, não é preciso a revolução administrativa. Às vezes se diz isso, um trabalho que é leis, porque... Não. Basta só ter, à frente do poder político no governo, quem tenha uma genuína vontade de aproximar o poder da decisão daqueles que são os destinatários dessas decisões. Eu hoje não pude vir jantar porque tenho cá um grupo de jornalistas chineses
que, enfim, ontem foram entrevistar o Presidente da República, hoje, amanhã vão fazer um debate aqui no Porto, uma entrevista também. Mas estou a dizer o seguinte: os chineses têm uma cultura, a cultura oriental e aquela cultura dos chineses tem muito a ver com o que eles olham para o interior deles. Mas porque é que eles acham que devem olhar mais para eles do que para os outros? Não? Somos nós. Nós, no Porto, no Norte e no resto do país. Porque o que verdadeiramente diferencia, vocês provavelmente nunca pensaram nisto, e isto é uma opinião minha, e vocês podem até não estar de acordo com isto, nem as pessoas estão aqui, que temos os melhores, eu não gosto de dizer os melhores porque, enfim, também no resto do país, em Lisboa, também há grandes talentos em várias áreas. Os grandes músicos, os grandes arquitetos, como falou Pedro Brunhosa, os grandes investigadores na área da saúde, enfim, em todas as áreas, não nos falta nada. O Porto e o Norte, sobretudo, enfim, o resto do país, mas mais o Porto, e estamos a falar do Porto, tem tudo o que Lisboa tem. O único Presidente de Câmara em Portugal que tem opinião política num canal de televisão é o Presidente da Câmara de Lisboa. Mais nenhum tem. E vocês querem saber que nós andamos a fazer esta corrida há muito tempo no Porto Canal e temos uma dificuldade tremenda em convencer os agentes do Norte, tanto económicos como políticos, a perceberem que é preciso cada região ter um canal de televisão. O Porto Canal não chega para a região toda, nem chega para o país, o Algarve, para o Alentejo, para o que for. Porque hoje em dia o que dá verdadeiro poder reivindicativo é, na verdade, a comunicação social. Porque estão preocupados em estar perto, de facto, como aqui foi dito, do poder. E todos, mesmo todos, agentes políticos que têm ido para Lisboa, como já foi dito aqui, obviamente têm que se render depois àquilo que é o poder do Terreiro do Paço. Eles até nos acham graça. E já não vêm, adoram o Porto e não vêm cá há 15 anos. E continuam a achar que o Porto está sempre no voeiro. E, portanto, nós andamos aqui a perceber. Eles até me diziam: façam lá a regionalização, façam o que vocês quiserem, deixem-nos em paz e não sei o quê. E o que é que nós temos feito? Nada. Não temos olhado para nós. Em boa verdade, não fizemos nada. Não é fazer nada contra Lisboa, que também não sou apologista de estarmos aqui contra Lisboa, até porque Lisboa é uma bela cidade, é uma grande capital. Também tem, enfim, encantos próprios e tem gente com muito valor. Não tem nada a ver com ser uma questão de Norte-Sul e Porto de Lisboa, que também não sou um defensor desse tipo de ideologia. Mas a verdade é que nós também temos que perceber o que é que fizemos para sermos melhores. Para já era isto. Pedro, se for preciso voltares a acorrentar-te às grades de um coliseu qualquer, farias isso ou não? Eu acho que isso esse momento é um momento irrepetível, no sentido, foi uma metáfora, não é? Mas esse momento revelou uma coisa muito significativa. Não havia redes sociais, portanto, não se convocavam as pessoas como hoje se convocam instantaneamente. Por exemplo, a tua forma de ser, que és uma pessoa, um compositor culto, eu às vezes tenho tendência para te comparar com o Gilberto Gil. Eu às vezes apetecia-me perguntar-te isto, não leves a mal. Gostavas um dia de ser Ministro da Cultura? Não tenho nenhuma ambição de poder, acho que não tenho para já nenhum lado executivo, sou péssimo com papéis e protocolos. Já foste deputado municipal. Fui um péssimo deputado municipal. Mas quando vieste aqui, a verdadeira oposição ao Rui Rio foi feita por Pedro Abrunhosa. Mas eu acho que não era difícil fazer oposição ao Rui Rio, aquilo era um desastre. E portanto, aliás, como se nota, não é? Nesta cidade que cavalga um pouco ainda às costas disso. Quando é que fazes o concerto? Diz lá. Eu podia dizer, mas depois tenho que vos matar a todos. Não, o novo disco sai a 30 de novembro, tem uma canção que eu gravei com uma mexicana chamada Lila Downs, a canção chama-se Amor em Tempo de Muros, este título acho que diz tudo, tem a Carla Bruni na outra canção, portanto só sai no dia 30 de novembro, o primeiro concerto deste disco é no dia 18 de dezembro, numa festa em Lisboa. Mas, eu assumo.
É um concerto fechado para 600 pessoas. De resto, o primeiro grande espetáculo para mais de 200 mil pessoas vai ser no Porto. Eu não posso dizer onde nem quando, mas certamente vocês adivinham. Mas... Ok. Vamos ao Serrão. Diz-me lá, o que é que tu és capaz de fazer pelo Porto mais do que já tens feito? Eu, nesse aspecto, estou aqui completamente de acordo com o que disse o Júlio Magalhães, que é, aquilo que se pode fazer mais pelo Porto hoje em dia é alertar as consciências das pessoas do Porto para se revoltarem e para estarem sempre na primeira linha da defesa dos seus interesses. E do clube, do teu grande clube. Do teu clube? O meu clube vai em primeiro, se ele está... Quando o clube vai em primeiro, nós não está nada. As zangas muitas vezes destroem o ambiente da equipa. Se isso não acontecer nenhuma situação normal, se os relvados não começarem a ser revolvidos por toupeiras, se não há nenhum facto estranho, eu acho que nós, até porque já estamos em primeiro com vantagem, neste momento estamos em condições. Agora, se tu me perguntas se eu gostaria de ter uma equipa mais forte, gostava, claro. Muito bem. Vamos ao Juca. Mas se as coisas andam bem. Juca, eu pelo teu intervenção, então diz-me o que é que gostavas no futuro que o Porto Canal fosse? 100 pessoas, ou como disse o Pedro, um lançamento dele num disco no Porto, as coisas não acontecem e não são conhecidas. Eu nem queria falar de mim, a dificuldade que eu tenho, claro, desculpa, não leves a mal, a dificuldade que eu tenho de fazer o que faço no Porto. No Porto, claro. E ele tem razão, se eu trouxer uma pessoa de Lisboa, estou muito mais à vontade, não sei porquê, não percebo. Então, aquilo que me dissestes, então como é que achas que o Não, Norte... pode ser muito mais do que isto. Claro. O Norte e o Porto, então, o que é que tem que fazer? O Norte e o Porto... Se para entrar no bom caminho. Já disse aqui uma das ideias. Sim. Primeiro é que a grande diferença que existe, nós temos tudo. Não é? O que é que nos falta dar quase no Porto? O que é que nos fará mais feliz em Lisboa que nós não tínhamos no Porto? Rigorosamente nada, temos tudo à nossa disposição. O que falta ao Porto, na verdade, é haver comunicação suficiente que permita mostrar ao país a massa crítica que temos. E perguntei se não tinham vinhos do Douro, falei dos vinhos do Douro, etc. Coisa. E ele disse, nem conhecemos. Pois não, o Douro não é uma marca. O Douro vive de 100 e tal marcas. Todos pensei que não temos escala para o mundo inteiro, mas a Rioja de facto é uma marca. E nós, o Douro não é, porque nós vamos ao supermercado, a um qualquer supermercado, olhamos para a garrafa e nem sabemos o que é que vamos escolher. Sarkozy sabe que cantas com a cara aquela vez. Não vieste ao jantar, falamos disso. Foi fora. Se calhar o Sarkozy também vai. Boa noite a todos. É com um grande prazer que estou aqui na vossa presença. Digníssimos empreendedores de diferentes áreas, desde a música, empreendedorismo da moda, da comunicação social. É realmente uma amostra daquilo que é o poder do Norte, este empreendedorismo, esta capacidade de realizar. É isso que temos que manter para nos mostrarmos em Portugal, em Lisboa e ao mundo. Somos capazes dessa realização. Isso é muito importante para o Norte se revelar. E, portanto, a coisa que eu queria dizer ao Júlio Magalhães, a pergunta, é que, pelo menos, do Porto Canal, se pudesse exponenciar, convidando os políticos, empresários, para esta realidade. Sem essa comunicação, nós não vamos a lado nenhum. Ok. Só em função dessa pergunta, vou dizer aqui uma coisa em público. Eu costumo ter sempre imprensa. Sabem o que é que me responderam hoje? Está lá o Júlio Magalhães, não vamos. Não vamos fazer publicidade a um canal da concorrência. Portanto, é isto. Eu tenho que o dizer, não vou dizer quem. Não devia ser convidado. Como veem, há aqui um problema que é a falta de união. E estava nas mãos de grandes famílias. A determinada altura, a comunicação social é um poder. Deixou de ser um contrapoder para passar a ser um poder. E o que é que aconteceu? Os grandes grupos económicos tomaram conta da comunicação social, porque já tinham tudo, tinham dinheiro, faltava-lhes influência e capacidade de influência no poder, e isso teria que ser feito através da comunicação social. E onde é que foram investir o dinheiro todo? Nos grandes, nos jornais e nas televisões, sobretudo nas televisões em Lisboa, onde estão as grandes televisões. Eu tenho um empresário aqui do Porto, que há 2 semanas me disse que houve um jornal online onde ele já lá meteu dinheiro, foi convidado a meter, e já vai com esse jornal online,
digital já vai com 600 mil euros de prejuízo. Obrigado, boa noite a todos. Como é que se chama? Albino Leitão. Faz favor, Alvino Leitão. Eu me dirigi particularmente ao Pedro. Queria dar-lhe os meus enormes parabéns pela sua carreira, que é indiscutível. Um homem do Norte tem sabido muitas vezes defender os nossos interesses, mas através da música, que tem sido de uma qualidade de facto inexcedível. E gostaria de lhe perguntar se não há, mas isso representa também, o seu caminho representa uma criação de uma independência económica que lhe permite fazer aquilo que faz. E eu pergunto, não acha que os outros músicos em Portugal, muitos deles, que têm feito carreira muitas vezes através da música pimba para se afirmar e para ganhar dinheiro, isso não conduz também aqueles próprios que caminhem para esse lugar, para uma música de menor qualidade, precisamente porque têm que sobreviver? Esta era a pergunta. Como posso pronunciar sobre digamos, o caminho estético dos outros? Claro que, porque isso levar-nos-ia a um juízo moral, se quiser, e eu recordo que cada qual opta pelo caminho, uma vez mais, estético, para usar uma palavra que se calhar não... Mas opta pelo caminho que lhe é mais próximo, de remeter para a autoria. Muito rapidamente esta parte, porque o autor é sempre aquele que, em primeiro lugar, é o que faz história. Por trás de um conteúdo de televisão, de rádio, de jornal, e obviamente de qualquer conteúdo artístico, está um autor. O autor é aquele que escreve a música, a letra das canções, é aquele que realiza o filme ou que escreve script, é aquele que tem a ideia de fazer um programa de televisão. A autoria é fundamental. E a autoria não tem também raiz, não tem fronteira. A autoria está onde estiver o autor. O autor pode estar num sítio qualquer, geograficamente pequeno, e ser um autor gigante. Eu marquem a diferença e que seja... Ainda hoje recebemos um protocolo internacional. Ainda hoje recebemos... E vêm falar connosco porque é o estúdio português. É a referência e é um estúdio no norte do país. Muito bem. És um músico mundial. É um prazer estar aqui na presença de 3 ilustres nortenhos, 4 aliás. Peço imensa Eu sei que se ia esquecer. Não, era uma brincadeira. Eu já estou habituado. Sabe que eu faço, já que é música, faz-me lembrar o Nile Rodgers. Ouça o que eu lhe estou a dizer, faz grandes concertos e ele diz que só vem num cantinho. Mas ele é que compõe as músicas para os outros. Mas também sabe que os últimos são sempre os primeiros. Estou a brincar. Em relação, eu cumprimento os 3, evidentemente. Gostava de fazer uma pergunta ao caríssimo Manuel Serrão, também eu adepto do clube que ele defende semanalmente e muito bem. Sou um espectador, aliás. No seguimento até do que falou há bocadinho, naquela brincadeira das pessoas que o abordam em Lisboa, para, digamos, perguntar como é que o senhor se relaciona com aquele representante do Benfica. É uma pergunta que é em jeito de fofoca, portanto, se não responder eu não levarei a mal. O Manuel Serrão, antes do programa se iniciar e no fim, cumprimenta o Pedro Guerra, tratam-se cordialmente, é uma curiosidade. Ok, muito bem. Muito obrigado. Obrigado eu. Não, olha, eu aliás já ia dizer isso quando disse, porque eu não o conhecia de lado nenhum quando o encontrei lá pela primeira vez. E logo a partir do primeiro programa fiquei sem vontade de conhecer. Portanto, nunca o cumprimentei, nem boa tarde nem boa noite, desde o primeiro programa. E devo dizer que o José Pina começou a cumprimentar de outros programas, depois também deixou de o cumprimentar. E este que lá está agora ainda cumprimenta, mas não deve tardar muito a deixar de cumprimentar. Não há drama nenhum, nem há tabu nenhum. E acho que aquilo tem dito a maior parte das pessoas. Normalmente quem é que está mais preocupado com isso? São os nossos adversários. Porquê? Porque a verdade é que, mesmo que nos últimos anos o rácio não seja o melhor, mas a verdade é que a carreira dele é inigualável. Depois vou dar mais um bocadinho de tempo. O Porto, não sei se sabem, é a cidade mais antiga do mundo. Tem a 3ª mais bela livraria do mundo, Lelo. Tem o 6º mais belo café do mundo, Majestic. Tem um dos mais perfeitos e inteligentes edifícios do mundo, o Burgo, na Avenida dos Aliados. Tem uma das melhores salas sonorizadas do mundo, Casa da Música. Tem o único parque citadino do mundo ligado ao mar, Parque Ocidental da cidade, com 80 hectares. Tem uma das maiores construções em ferro do mundo, Ponte Dom Luís I. Tem uma dos maiores arcos em betão do mundo, Ponta Rábida. Tem uma das maiores torres do mundo construídas em granito, Clérigos. Tem o 5º melhor aeroporto do mundo na sua categoria. Tem o 2 Pritzker da arquitetura, Álvaro Siza e Souto Moura. Tem o presidente do clube desportivo com mais títulos no mundo.
Pinto da Costa. Tem o jogador de futebol com mais títulos conquistados no mundo, mundialmente, Vítor Bahia. Tem a atleta com mais títulos conquistados mundialmente, Rosa Mota. Tem o nome do melhor vinho do mundo, Porto. Foi portuense Guilhermina Sugi. Tem a estação ferroviária de São Bento, considerada a 16ª mais bela estação do mundo. Tem um dos maiores músicos do mundo, tem um dos maiores comentadores do mundo e tem um dos maiores jornalistas do mundo. Sr. Pedro, hoje é um dia especial, não sei se sabem, é o 15º debate. Vou dar mais um bocadinho de tempo ao Pedro, 3 minutos, ao Serrão e ao Juca, e depois acabamos. Quem foi o idiota que elegeu a 16ª estação mais bonita do mundo? Onde é que está? 16ª não existe. São Bento é melhor. É uma estação verdadeiramente... Fui buscar isto. Não, estou a brincar. Só para a título de finalmente, é claro que para mim não há estação mais bonita no mundo que São Bento. São Bento é um sítio, ou o Majestic também é o café de facto da... E queria saudar algumas iniciativas que têm sido feitas na cidade para recuperar o património, não apenas do ponto de vista do utilizador turista que chega e vai embora e não deixa nada. E a propósito disso, gostava de recordar que é forçoso que comecemos a olhar para esta questão com olhos também internacionais. As taxas são fundamentais porque os turistas causam uma pressão sobre a cidade que se reflete na rede de esgotos, na rede viária, na rede de transportes, nas águas, na luz, no aeroporto, etc. E, portanto, é preciso vigiar esta questão do turismo. É sempre emocionante ver ou imaginar uma mulher benfiquista a vir festejar com o seu amor mais o título do Porto aos aliados. Portanto, eu acho que esta premonição do Pedro é magnífica. Mas eu gostava só de dar aqui um exemplo, que às vezes nós achamos que esta questão do norte-sul de Lisboa e tal não tem coisas práticas, fica só... Eu gosto de olhar com um exemplo prático que acontece atualmente. O nosso maior centro de congressos, que é a Alfândega, o edifício Alfândega do Porto, que tem sido elogiadíssimo, premiadíssimo, a reconstrução, a recuperação premiadíssima lá fora também, não só cá em Portugal, tem um problema que está a impedir o seu crescimento, que é a falta de estacionamento, também motivado pelo aumento de turistas, aumento do parque da Alfândega, que já não tem disponibilidade de ceder de lugares para quando há eventos na Alfândega, e, portanto, há muitos eventos na Alfândega que têm sido adiados, têm sido tirados de lá, por não haver capacidade de estacionamento. Então, a Alfândega foi falar disto, como é natural, à Câmara do Porto, e convergiram, nos aliados, mas também nestas ideias, de que era necessário fazer uma obra para aumentar, neste caso, triplicar o estacionamento, que implica uma obra que tem, obviamente, para não estragar, digamos, a estética, implica fazer uma parte subterrânea e tal, para não... E há acordo total, há dinheiro investido, ninguém quer um tostão para nada entre os investidores privados, o edifício, o Centro de Congressos do Porto, a Alfândega e a Câmara do Porto, está tudo combinado. Só que quem dá autorização para mexer na orla do Rio Douro, ali na Baixa do Porto, é os senhores de Lisboa da Infraestruturas de Portugal. E esse pedido, em que está toda a gente de acordo, nem está a pedir, só está a pedir. Podemos fazer isto, porque já o podemos fazer, ter que pedir já acho mal, mas pronto, existe. Está sem resposta há mais de um ano. Gente, mais um caso idêntico a este, que não sei se é tão grave, não sei quantificar a gravidade da questão, mas para vos dizer o seguinte, a grande maioria dos jovens estrangeiros, foi feito um estudo de que a grande maioria dos jovens estrangeiros que vêm para Portugal fazer Erasmus, um dos primeiros itens porque escolhe o Porto, ou aqui a zona do Porto, para vir para cá fazer Erasmus, é a praia de Matosinhos para fazerem surf. Surf e não só, paddle e desportos aquáticos. Está previsto o aumento do Porto de Leixões, que vai destruir as ondas da praia. Porquê? Porque a praia de Matosinhos tem ondas o ano todo. Não são ondas gigantescas, é uma praia que dá para fazer surf e paddle e outras coisas, enfim, desportos aquáticos o ano todo. O acrescento do Porto de Leixões, que está projetado,
vai acabar com as ondas e com a praia de Matosinhos. E quem manda no Porto de Leixões é a PDL. Falta-nos capacidade, massa crítica, voz, falta-nos sobretudo voz, mas voz para nós e para o mundo, porque hoje não é voz, não é preciso regionar Trás-os-Montes, o Algarve e o Alentejo. Terem voz para Lisboa. Hoje as redes, o mundo global é para ter voz para o mundo inteiro, não é para termos para Lisboa. E só para puxar a brasa à minha sardinha, porque já falaram de tudo o resto que interessa, e esta interessa menos, que é o Porto Canal, dizer-vos que, com muita preocupação, olho hoje para aquilo que é a mentalidade dos portugueses e a forma como a comunicação social e as televisões estão-nos a encaminhar de novo para aquilo que era o fado, futebol e Fátima. Hoje é mais futebol. E se vocês olharem para o panorama televisivo, é de manhã à noite a falar-se de futebol. E o Porto Canal, vocês não têm conhecimento disto, mas eu também tenho que fazer publicidade, tenho raras oportunidades de fazer publicidade ao meu canal. A CP, os comboios da CP, olharam para a programação toda dos canais nacionais e perceberam que o Porto Canal era o único canal de televisão que tinha conteúdos próprios para passar nos comboios, porque não podem passar novelas, debates, como o Manuel Serrão lá tem, horas e horas de Bruno Carvalho, horas e horas de documentários políticos, e, portanto, viram que o Porto Canal tinha uma diversidade tal de conteúdos que, se vocês viajarem no Alfa, de Braga até ao Algarve, os conteúdos que vêm no comboio são os conteúdos do Porto Canal. E, portanto, vamos ver mal, para terminar a história da Brunhosa, que foi, para vocês verem o poder que a televisão tem, eu já faço jornalismo desde 80, desde o Comércio de Porto, pai 80. E uma das glórias que eu tenho é que uma vez fui a uma gala da TVI cantar uma música da Brunhosa com gestos, e isso que já foi, sei lá, há 15 anos talvez, ainda hoje me falam disso na rua. Na altura fui convidado para ir a festas de bombeiros, aquilo foi um sucesso tão grande, a queimas das fitas, a atuar em tudo o que era lá só com aquela música. Não fui, porque enfim estava a desprestigiar uma música de Pedro Brunhosa, sobretudo a Pedro Brunhosa. Não fui, mas fiquei com muita pena, porque se tivesse sido hoje tinha uma casa em Afife.